Pessoal, hoje à tarde eu estava ouvindo, né, um podcast com o Mauro César Pereira, aquele comentarista esportivo que era da ESPN, acho que agora saiu, e ele falou sobre algo referente ao Financial Times estar duvidando dos dados apresentados pelo Brasil sobre o crescimento do PIB no terceiro trimestre. E eu fui atrás e de fato, é verdade, o Financial Times está levantando dúvidas a respeito dos dados que foram apresentados pelo governo brasileiro sobre o crescimento do PIB no terceiro trimestre. Segundo as informações que foram passadas pelo Ministério, pelo Superministério da Economia, o Brasil cresceu no último trimestre, nesse terceiro trimestre, 0,6%. Então foi um resultado positivo, levando a expectativa de um crescimento do PIB em 2019 para 1,2%. É um PIBinho, é muito pequeno, mas é um crescimento positivo. Pequeno, mas ainda positivo. Entretanto, o Financial Times ele lança muitas dúvidas a respeito desse valor, porque eles estão dizendo que nós tivemos algumas revisões na quantidade de valores das nossas exportações e esses valores revisados, essas revisões poderiam mostrar que o PIB é menor do que 0,6. E aí lança toda uma questão em cima dos dados que são apresentados pelo governo Bolsonaro. Porque hoje mesmo nós tivemos um anúncio de que a atividade industrial no ano de 2018, em outubro de 2018, foi a maior em 7 anos. Mas será que esse dado também é verdadeiro? Será que Bolsonaro está manipulando os dados? Será que Paulo Guedes está manipulando os dados para mostrar que o país é um país confiável, para mostrar que a nossa economia é uma economia que está se estabilizando e dessa forma puxar mais investimentos para o Brasil? Para o país, investimentos estrangeiros? Não sabemos. Não sabemos se foi apenas um erro, não sabemos se houve má fé. Entretanto, há aqui o Financial Times, a reportagem, estou com ela aberta aqui para vocês. Eles falam que não há suspeita de que os dados tenham sido manipulados. Eu vou ler aqui para vocês. O real caiu, abre aspas, né? O Alberto Ramos, ele é analista da Goldman Sachs em Nova York. Ele fala o seguinte: o real caiu devido à forte erosão da balança comercial e da conta corrente, o que significaria que os fundamentos da moeda estavam mais fracos. As pessoas certamente ganharam ou perderam dinheiro, como resultado da confusão sobre o verdadeiro estado das exportações, acrescentou. Então, o Brasil teve essa confusão a respeito dos dados referentes às exportações, e aí o que acabou acontecendo? As pessoas ganharam ou perderam dinheiro. Porque em bolsa de valores, no mercado financeiro, e perceba que a grande preocupação é sempre o mercado financeiro. Os investidores eles não estão preocupados em fazer investimentos em capital físico, em fazer investimentos em ativos físicos. O que eles querem é sempre ativo financeiro. Bolsa de valores, capitalismo financeiro e não no capitalismo industrial. O que é o capitalismo financeiro? O capitalismo financeiro é aquele capitalismo que se pauta, que se baseia no mercado de capitais, no mercado de financeiros, bolsas, outros tipos de investimentos, enquanto o capitalismo industrial é aquele capitalismo que vai investir de fato em produtos, em serviços, como por exemplo, produzir ar-condicionados, celulares, microfones, computadores, mouses. Esse é o capitalismo industrial. Hoje o mundo está muito globalizado e principalmente financiarizado. Então nós estamos vivendo hoje sob a doutrina do capitalismo financeiro, que é esse investimento em capital especulativo. Então a grande preocupação de tudo isso para os investidores é se de fato o Brasil ele está tendo uma retomada econômica ou se os dados não estão sendo equivocados. Porque se os dados estiverem sendo manipulados pelo governo para maquiar uma situação negativa do nosso país, esses investidores não vão vir porque ficam preocupados com essa situação. Opa, o Brasil, o país está falando, o governo está dizendo que o país está tendo uma retomada econômica. Agora, na verdade não está tendo, porque o governo está mentindo, está maquiando os dados. Isso é muito sério e acaba afetando a nossa credibilidade perante o mercado internacional. E aí ele fala o seguinte, ele disse que não há suspeitas, continuando aqui o Alberto Ramos, analista do Goldman Sachs. Ele disse que não há suspeita de que dados tenham sido manipulados, mas que o incidente levantou várias preocupações. Eu vou continuar abrindo aspas para o Alberto Ramos. Abre aspas. Este é um grande erro, disse ele. Não acho que haja jogo sujo, apenas incompetência ou negligência no momento em que os mercados estão ficando ansiosos com a erosão do comércio.
Ou seja, houve um erro, uma incompetência do Ministério da Economia, do Super Ministério da Economia de Paulo Guedes. Então, mais uma vez, mostra a incompetência de Paulo Guedes para ser ministro da Economia. Ele precisava ser demitido hoje mesmo. Imediatamente. Ele é absurdamente questionado, ele tem ideias totalmente ultrapassadas, ele não tem qualquer tipo de habilidade política, aptidão política, é um despreparado e agora comete um erro absurdo. Para não dizer que foi má fé, porque não estamos trabalhando com má fé, estamos trabalhando com erro. Mas foi um erro absurdo e por conta desse erro precisa ser demitido. Ele é um funcionário. Se fosse numa empresa privada, um funcionário, um analista, um gerente ou um diretor que passasse uma informação errada, uma informação equivocada para o investidor ou para o conselho, ele seria demitido na hora. Na hora. E o que deve ocorrer com o Paulo Guedes? Ele não é tão a favor da iniciativa privada, ele não é tão a favor ao livre comércio, à privatização das empresas, então haja como sendo uma empresa privada, o governo ele quer gerir o governo como se fosse uma empresa, o que é completamente equivocado. Governo é uma coisa, gestão pública é uma coisa, administração pública é uma coisa, administração e gestão privada são coisas completamente diferentes. Mas já que ele quer ter essa posição de gerir o governo como se fosse uma instituição com fins lucrativos, Bolsonaro deveria demiti-lo imediatamente por conta desse erro. Porque se foi um analista que fez... Não, peraí, ele é o responsável por isso. Esse é um erro que o Financial Times, que é um jornal absurdamente lido no mundo inteiro, renomado, conhecido, está falando no Brasil, apontando esse erro. Então ele precisaria ser demitido para dar uma resposta. Olha, esse erro não será mais permitido. Então ele deve ser demitido. E aí o que acontece? Outra pessoa fala o seguinte, outra analista, Rangel do ING, que é outro banco, disse que a verdadeira explicação é mais provável que o Ministério... que a verdadeira explicação é outra, né? Diz que é mais provável que o Ministério da Economia do Brasil, um super ministério criado este ano, ao fundir os Ministérios das Finanças, da Economia, da Fazenda, com outras partes da administração econômica do governo, tenha sido vítima de suas próprias medidas de corte de custos. Ou seja, olha só como que o ING está sendo irônico com o Paulo Guedes. Ele cortou tantas... reduziu tanto assim a máquina pública que mandou pessoas embora. Agora não há mais funcionários capazes de trabalhar dentro do super ministério da economia. Olha só o motivo de piada que é. Piada internacional. É piada internacional o que Paulo Guedes está fazendo com o nosso país. É piada internacional a estratégia de Paulo Guedes. Olha só o que eles estão falando. Eles não podem contratar e muitas pessoas estão se aposentando. Então elas estão sobrecarregadas. Os funcionários estão sobrecarregados. Ou seja, Paulo Guedes mandou tanta gente embora que faltam agora pessoas para trabalhar e por isso que o Brasil comete esse erro absurdo com a previsão do PIB, com o aumento do PIB. E no final, aqui o Financial Times, ele fecha mostrando toda o seu pensamento neoliberal, a sua doutrina neoliberal. Que na verdade não é o Financial Times, né? Continua o Rangel do ING. Abre aspas para ele. Como o setor público funciona quando as contas fiscais são tão apertadas? Existe até o risco de uma paralisação do governo no próximo ano se eles não puderem cortar outros gastos. Então perceba que naquele vídeo que eu falei ontem sobre o pensamento neoliberal, de onde vem essa onda de corte de gastos, redução de salários, redução de créditos, isso é uma doutrina que começou, uma receita que começou a ser cunhada lá atrás, nos anos 50, com o FMI. Então o FMI, depois do pós-guerra, para você ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade econômica mundial, o FMI garantia ajuda econômica para os países em desenvolvimento, para os países signatários, países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, que era o nome que era dado naquela época. Porém, para que fosse mantido, para que esse benefício, essa ajuda fosse concedida, os países precisavam adotar algumas medidas austeras, como por exemplo redução do crédito, encarecimento do crédito, redução dos salários e redução dos custos públicos para reduzir assim a inflação. E havia duas possibilidades para os países que adotavam essas medidas do FMI. A primeira delas era uma retomada econômica, porque reduzia muito o valor do produto, porque reduzia a inflação, um desemprego muito grande, não havia pessoas para comprar e assim o produto acabava caindo, o valor dos produtos acabava caindo. Assim, com um preço mais baixo, as pessoas começavam a comprar e assim a máquina econômica voltava a girar. Entretanto,
como havia uma quebradeira geral, muitas pessoas perdiam emprego, muitas empresas fecharam e o país entrava em crise. Então é isso que pode acabar acontecendo com essas medidas de corte de gasto do governo, né? Continuar cortando gastos e não incentivando a economia. Paulo Guedes deu incentivo à economia, junto com, obviamente, o governo Bolsonaro, com o FGTS, mas agora nós precisamos desconfiar dos dados que estão sendo apresentados pelo governo. Será que de fato houve um erro ou foi má fé? Não sabemos, é uma dúvida. E isso agora deixa os investidores estrangeiros bastante receosos. É claro que eles vão vir aqui para investir em bolsa de valores, mas deixa eles receosos. E essa vinda dos investidores ou essa retomada econômica do Brasil, essa sensação de retomada econômica é muito importante pelo seguinte: quando você começa a ter uma sensação positiva de que o país está melhorando, de que você começa a ter uma perspectiva positiva, as pessoas começam a colocar dinheiro no mercado de capitais, por exemplo. E aí o que acontece? Como que muitas pessoas estão colocando dinheiro, há uma valorização dos papéis. E quando há essa valorização, as outras pessoas olham e falam assim: opa, de fato está melhorando, e colocam mais dinheiro. E aí a bolha acaba crescendo. Quando ela estoura, ninguém sabe, ela pode ficar crescendo indefinidamente. Mas é um movimento que é muito importante ter esse otimismo para que os investidores possam vir para o Brasil. Agora, com o governo apresentando dados errados, cometendo erros crassos, assim como o Paulo Guedes, erros infantis, é muito difícil agora falar qualquer coisa, porque os investidores estão bastante... Aqui, ó. Os números do PIB mostraram uma contração bastante significativa nas exportações no terceiro trimestre. Então, talvez isso também seja revisto, disse Gustavo Rangel, economista-chefe da América Latina no ING Financial Markets em Nova York. Que erro, Paulo Guedes, que papelão, né? Deveria ter já saído há muito tempo e nos poupado dessa vergonha que foi passado internacionalmente, o jornal contestando o Financial Times, contestando os números brasileiros. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, seja um inscrito aqui no canal do Professor Leonardo e me siga no Twitter, @profleoficial.